Tela inteira, né? Vai botar aí a apresentação? Pode ir botando enquanto. Bom, Então, pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar mais uma palestra do nosso grupo de estudo em caprinocultura leiteira da Univasse, que tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e das pós-graduações em Ciência Animal e Ciências Veterinárias do Semiárido. E hoje recebemos a professora Manuela Silva Libânio Tosto, que ela é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia e exerce a extensão universitária coordenando o grupo de estudos em comportamento e bem-estar animal, o GBECA-UFBA, que a gente já tem uma parceria, né, Manuela? E isso. eu fiz esse desafio, nessa provocação para a Manuela, para ela trazer essa temática, e ela aceitou, então eu agradeço muito a presença dela. E para vocês, né, mais uma vez, desligarem os seus áudios, os vídeos, e quando colocar o link para o certificado, vocês colocarem o nome correto, porque senão vai sair o nome errado no certificado, tá certo? Pronto, então, muito obrigado, viu, professora Manuela, pela disponibilidade e, mais uma vez, valeu aí. Eu que agradeço, Daniel. Daniel, não tem como recusar um convite de Daniel. Daniel é parceiro já há muitos anos, desde 2005, não era não. Então já tem um bocado de tempo aí que a gente exerce a atividade junto. E Daniel me ajudou bastante no meu mestrado. E é isso. Eu também já chamei ele para ministrar palestra no GBECA, então estamos aqui juntos, né? E muito obrigada, boa noite a todos e a todas. E vamos lá, vamos hoje falar sobre bem-estar de caprinos avaliado pelo comportamento. A princípio, já falo para vocês que não foi nada fácil encontrar material. Eu passei aí algum tempo já procurando e tenho passado algum tempo procurando material com caprinos. A gente normalmente busca os desenhos de experimento provenientes de pesquisa com bovino de leite, mas com caprino a gente tem pouca informação, pouca publicação. Então, já fica aí uma dica de que, em função, né, dessa falta, a gente tem que trazer informações, né, que está precisando. Bom, para iniciar aqui a nossa palestra, a princípio, vocês já devem estar familiarizados com o conceito relacionado a bem-estar, que o bem-estar animal é o estado físico e psicológico de um animal, diante de suas tentativas de lidar com ele. O que seria isso, né? Isso é essa definição de Bloom, e isso está relacionado com a condição do animal de saúde mental e física, já que a gente está tratando aqui, ó, do físico e do psicológico. E a gente sabe que, atualmente, a gente trabalha também com bem-estar natural, que está relacionado ao comportamento natural dos animais. Então, em função dessa definição, né, a gente sabe que a gente pode avaliar o bem-estar através da condição fisiológica, ou estado fisiológico do animal, estado clínico, e também através do estado comportamental. O que seria esse estado fisiológico? O estado fisiológico, a gente tem como mensurar alguns metabólicos, como hormônios, a gente tem como mensurar a temperatura, pressão sanguínea, batimento cardíaco, níveis de opioides e outros fatores relacionados a fluidos, né? Fluidos e características de funcionamento corporal.
Já o estado clínico, a gente observa a condição corporal do animal, escória corporal, condição de narina, olho, característica do pelo, presença de claudicação, a estrutura de úbere, teto, sujidade na cauda. Então, o estado clínico é o estado geral externo do animal. E o comportamento, o que a gente vai dar foco aqui hoje, está relacionado às interações desses animais, né? Então, vocês sabem que, com relação ao conceito de comportamento, a gente tem comportamento inato, que é definido em função da espécie, que esse comportamento ele é exteriorizado ou não, e não precisa ser aprendido, e tem o comportamento aprendido que está relacionado com as experiências do animal, né? Ao que ele vê, ao que ele passa, e ao que ele aprende com indivíduos da mesma espécie, ou em função das experiências que ele teve ao longo do tempo. Para definir, em função, né, dessas características do que, como avaliar, a gente trouxe também, através desse conselho que foi formado na Inglaterra, na década de 70, e liderado por Brampton, ele trouxe algumas inovações relacionadas à condição de bem-estar. E, atualmente, a gente consegue avaliar o bem-estar quando a gente lida com o que a gente vê e definiu, né, através desse conselho, as 5 liberdades. Vocês já devem ter visto isso aí, quem ouve falar de bem-estar, ouve sobre as 5 liberdades. Hoje a gente fala muito dos 5 domínios, né? Que tem a ver com a disponibilidade de alimento, né? O animal ele tem que ter disponível comida e água, tem que ter conforto no seu ambiente, o animal tem que estar livre de dor, lesão e doença, tem que poder expressar o comportamento normal, o natural. O que seria esse comportamento natural, né? Então, o comportamento de uma cabra é andar em conjunto, formar grupos, ter uma relação social, definir hierarquias dessa sociedade, e pastejar, ramonear e ter as características naturais dela. É livre de medo e de estresse. Bom, hoje em dia, a gente questiona muito, né, esse conceito das 5 liberdades, em função da impossibilidade de a gente atender a todas elas, em 100% das situações, porque animais de criação, animais em sistema de criação, a gente não tem como manter, né, essas liberdades, na verdade. E o animal, até estar livre de medo e estresse, até no meio natural, os animais eles não estão livres de medo e estresse, né? Durante o processo, ao longo da vida desses animais, eles passam por medo e estresse, mesmo no seu sistema, no seu meio natural. Comportamento, então, o que seria o comportamento? E eu vou definir o bem-estar através do comportamento. Como? Eu tenho que definir essas interações, como eu falei para vocês, com os membros da mesma espécie. Então, existem hierarquias, existe a sociabilidade, existe comportamentos agonísticos e comportamentos relacionados à reprodução, a cuidados de matrizes com filhotes, e essas interações com os membros da mesma espécie ou do grupo, né, a gente pode definir se está dentro da normalidade ou não.
Também o comportamento relacionado a outras espécies, por exemplo, um animal, quando vê um predador, ele tem que ter uma atitude de atenção, de alerta, né? Isso aí é ativado através da adrenalina e de outros corticosteroides, né? A interação também com o seu meio ambiente. Então, o indivíduo, ele em função da curiosidade, o comportamento que é natural, normal e saudável do animal, através da curiosidade, ele interage com o meio, ele explora o meio para, a partir daí, se definir um tipo de comportamento. O Timberman e outros pesquisadores considerados como os pais, né, da etologia ou do comportamento, eles ganharam o prêmio Nobel, o Lorenz também, eles falam que comportamento está definido também como uma resposta a um estímulo, uma sinalização externa, ou seja, eu preciso de um sinal externo, inclusive um comportamento, a sudorese, a liberação de hormônios, são considerados como comportamentos, né? Em função dessas sinalizações. E toda resposta, como eu falei, pode ser, a resposta ao comportamento, ela pode ser muscular, a gente pode visualizar, ver, pode ser uma fuga, pode ser busca de alimento, pode ser cuidado da matriz com os filhotes, ou pode ser respostas que a gente não identifique a princípio, como respostas secretoras, observada por mudanças no ambiente interno e externo, e que a gente não possa visualizar, mas a gente possa mensurar através de coleta dessas secreções. Aqui, o Nicholas Timberman, né, ele trabalhou aí com comportamento dos animais, ele definiu o comportamento que a gente chama de condicionado. Ele usou uma luz para condicionar a salivação de cães. Então, ele acendia a luz, colocava comida para os cães e, a partir do momento que o cão associou o fornecimento da comida ao acendimento de uma luz, independente se ele colocasse a comida ou não, e ele acendesse a luz, o animal reagia com a liberação de saliva. Então, foi um trabalho que foi considerado aí do Timberman. E também a gente tem essas respostas, né, condicionadas, que a gente chama. Resumindo, comportamentos são escolhas feitas pelo animal como resultado da análise de estímulos ambientais, normalmente são muitos, a gente pode falar da disponibilidade de comida, do tipo de piso, do tipo de relevo, clima, tá? Quando a gente fala de temperatura, umidade, pluviosidade, são vários estímulos. Presença de outros animais, presença de animais da mesma espécie. Então, esses estímulos, eles condicionam e a gente pode ter resultado relacionado a isso. Essas escolhas, elas são influenciadas por experiência, pelo estado fisiológico e por respostas inatas. Estado fisiológico está relacionado à idade, à prenhez. Existem animais que escolhem, isso é trabalho que a gente vê, né, de alguns pesquisadores, que colocam baias isoladas para fêmeas, no caso de bovinos, disponibilizam essas baias quando as fêmeas estão próximas à aparição. E os animais, eles escolhem entrar na baia, escolhem o isolamento, né? Isso está em função da característica da espécie, por ser presa, ela se esconde para ter o filhote, para evitar a presença de predadores.
Respostas inatas também estão relacionadas à disponibilidade do alimento, à apreensão do alimento, como é que ele responde à presença de determinados alimentos ou não. O comportamento é útil no estudo do bem-estar animal, né? Eu nem marquei a hora que eu comecei, mas no estudo do bem-estar animal, pois dá indicações de como animais se sentem. E a gente tem essas indicações através das escolhas que os animais fazem e das reações a esses estímulos que eu falei para vocês. A avaliação do comportamento é, portanto, muitas vezes usada como indicador de bem-estar. Os indicadores comportamentais, a gente deve identificar esses fatores que são importantes para os animais e reconhecer o bem-estar e a qualidade desse bem-estar. Se o bem-estar ele está positivo, está bom, está pobre, ou né, se está bom ou se está pobre, se está negativo. Estou mostrando, achei uma gracinha essas cabras aqui. Estão fazendo carinho na outra. Indicadores comportamentais na ciência do bem-estar, a gente pode definir através de observação direta, né, do comportamento. Pode ser observação com a utilização de um etograma, e você chega lá e vai anotando o que os animais fazem e o tempo que eles fazem aquele tipo de comportamento. A gente pode usar escolhas, você dá opções para os animais e eles escolhem. A gente pode avaliar também através do trabalho que o animal vai fazer para obter o que necessita. Trabalho que o animal faz para escapar do estímulo desagradável e o desvio do comportamento normal através do surgimento de estereotipias, né? Comportamentos fora da gama de comportamento definido como normalidade. Quando a gente vai avaliar a condição de bem-estar através da observação do comportamento, a gente vai observar os animais, como eles utilizam o tempo dele no ambiente natural. Eu posso pegar os animais e vou dizer assim, minhas cabras, elas levam tanto tempo pastando, tanto tempo interagindo positivamente uma com as outras, X tempo interagindo negativamente na disputa, né, de espaço, ela leva tanto tempo caminhando em direção à busca de água. Então, existe uma variedade de comportamento natural que deve ser observada e nessa observação a gente não tem muito assim, não é muito fechado, então a gente vai anotando, são anotados todos os comportamentos que são observados e anotado o tempo que os animais levam para definir ou para desenvolver aquele tipo de comportamento. Além de observar o tempo que esses animais levam no ambiente natural, a gente também vai registrar o comportamento desse animal em um ambiente restrito, tá? Alguns trabalhos são feitos com aves, muitos trabalhos com aves têm sido desenvolvidos e publicados, com animais também selvagens, animais silvestres, a gente tem com urso, comportamento com tigre, e com animais que normalmente eles têm a vida no ambiente natural e são introduzidos no ambiente restrito em função desses animais que serem atrativos em zoológicos, por exemplo. Então, aqui, se vocês observarem, os animais, eles pulam,
Eles, tipo, ficam saltitando, sobem em árvore, sobem em pedra, escolhem o tipo de forragem que vão se alimentar, tem interação um com os outros, tá? Então, a gama de exploração, de atividade, de tempo, de curiosidade, de busca e de relações sociais é bastante grande. E a gama de atividades também é bastante grande. Aqui é mostrando, né, esse pé de cabra, eu acho que não tem apresentação que não tenha esse pé de cabra que a gente pega na internet. E é curioso isso aqui, mas isso acontece mesmo, viu? Esses animais, eles são muito exploradores e eles sobem nas árvores, em pedra. Inclusive, quando se fala em enriquecimento ambiental para caprino, se fala na utilização de pneus, a utilização de ambientes mais altos, mais baixos, utilização de tronco, de pedra, para que esses animais fiquem no alto. Eles gostam de observar, de ficar no alto, eles se protegem também dos predadores no alto. Aí vocês observam aquele tipo de comportamento e traz um ambiente desse para os animais, né? Então, a gama de interação, o tipo de comportamento é bastante reduzido. Então, a gente vai ter aí os animais bastante limitados com relação ao que se refere ao comportamento. Tem um trabalho com, porque a gente não tem com caprino, né? Estou dando outro tipo de exemplo, com aves que foram observados os comportamentos de aves no ambiente natural, tinham em torno de 130 tipos de comportamento, gama de comportamento, né? De cortejo, de formação de ninho, de interação entre eles, de canto e tal, e em ambientes restritos, essa gama de comportamento é para 60, né? Ou seja, menos da metade, né? A observação do comportamento num ambiente restrito, existem esses dois protocolos, que é o Welfare Quality, só que o Welfare, ele não tem os padrões para caprinos, só tem para aves, bovino de leite e suíno, e o AWIN, ele tem para caprinos de leite, ovinos, perus, jumento, não estou lembrado do outro, tá? O AWIN, Animal Welfare Indicator, para caprinos leiteiros. Então, neles, vocês vão observar o comportamento através das expressões comportamentais entre o grupo, né, social. Aí vai observar fila na alimentação, fila para beber água, retirada social, ou seja, isolamento, expressão de outros comportamentos relacionados à apatia, estereotipia, coceira excessiva. Quem for trabalhar com comportamento tem que saber o que é um comportamento natural do animal, tem que ter experiência de observação, tem que ter calma, né? Tem que ter, assim, tempo para parar e observar o animal mesmo. Pelo menos uns 20 a 30 minutos pela manhã e à tarde, para observar como esses animais eles se comportam no meio, né? A relação humano-animal, ela é importante também, é um importante indicador sobre o estado do animal, o estado comportamental, ou seja, o tempo que ele leva para entrar em contato com o ser humano pode nos dizer se esse animal ele tem alguma aversão ao ser humano. Se ele teve experiências negativas anteriores,
esse animal vai ser reativo à presença humana, né? Então, esses testes, eles podem nos dizer alguma coisa. E teste emocional positivo também, desculpa, que é a avaliação do comportamento qualitativo. A gente tem um trabalho, eu vou mostrar aí para vocês, que é o estado de emoção do animal. A gente trabalha com animais alegres, animais calmos, animais agressivos, definições de expressões emocionais que são definidas como sendo do ser humano. Que a gente, né, existe um cuidado que tem que se ter para não antropomorfizar essas expressões, né, porque muitas vezes a gente pode ter interpretações erradas. Então, a gente tem que definir o que é o estado emocional para depois pontuar qual é esse estado dos animais. Aqui mostrando, só trouxe esse exemplo aqui de foto, mostrando fila para se alimentar, né? Em condição de pouca disponibilidade de coxo, os animais com dificuldade de acesso a esse renil. E aqui é mostrando a dificuldade desses animais aqui em fila para ter acesso ao coxo. É uma condição considerada como bem-estar comprometido. Esse aqui é um trabalho que eu peguei, um trabalho de 2010, que esses autores, eles usaram 24 fazendas comerciais de caprinos leiteiros lá do Reino Unido, e fizeram observações, né? Observações diretas. Aí ele através, esse trabalho foi feito antes da formulação do AUI. Ele serviu até como base também para definir quais seriam os pontos de observação do AUI. Não que esse trabalho tenha servido, mas trabalhos desse tipo, certo? Então, foram observados, né, anormalidades, foram pontuadas anormalidades na teta, anormalidades no úbere, lesão cutânea, cabeça, membros e corpo, o ato de autolimpeza dos animais, a limpeza do pelo em si, se existia a presença de anormalidades na vulva, na narina, nos olhos, se existia a presença de edemas, de inchaço. Também foi observado score corporal dos animais e condições de casco. E o grau de claudicação, caso ela tivesse presente. Também foi observado os chifres, né? Presença ou não de chifres, a condição de um chifre quebrado, a condição de como foi feita discórdia, no caso, define alguma condição de bem-estar. E aí, como indicador, se usou animais que apareciam, obviamente, doentes ou enfadonhos, que são animais que se apresentam isolados, animais caídos e sem muita reatividade. O ato de arranhar e esfregar, se arranhar e se esfregar excessivamente, pode trazer como representação de presença de ectoparasitas. Também comportamento oral, de morder parede, de morder baia, ou de teta, da própria teta, ou de teta de animais presentes, né, na baia, ou no ambiente. Dispneia, tosse e se ajoelhar, a presença do ajoelhamento, que muitas vezes pode ocorrer nos animais no curral. Também, para determinar, foi feita para determinar a prevalência da claudicação,
os observadores, eles andavam nas baias para que os animais se levantassem e fosse observado se existia aquela manqueira, né, relacionada à claudicação. E em todas as fazendas, em todos os currais, as vacas que foram, as cabras que foram observadas foram adultas, secas ou em lactação. E aqui, como resultado, a gente aí tem a observação de 116 baias dessas 24 fazendas. E se vocês observarem aqui, ó, comportamento oral, que são as estereotipias, ó, ela tem uma prevalência de 90, quase 96% dos casos. E aqui, independente de onde seja, né? Prurido também, tosse dos animais, muita presença. Os animais ajoelhados, tanto na área das baias, quanto na área dos coxos. Então, isso aqui demonstra, né, que existe uma condição de bem-estar comprometido nessas fazendas do Reino Unido, que foram observadas, né? Esse aqui é o trabalho do meu orientado. A gente fez esse trabalho em 2006, a gente ainda, o artigo está na revista para avaliação, e a gente usou 3 raças de cabra, Moxotó, Anglo-Nubiana e a Sunny. A gente colocou em baias separadas, de 5, foram 6 baias, cada baia tinha 5 animais, e das raças específicas, né? Cada baia, por exemplo, a gente separou por raça, mas as baias distribuídas aleatoriamente e as raças definidas em cada baia também distribuídas aleatoriamente. Ou seja, 2 baias com Sunny, 2 baias com Anglo e 2 baias com Moxotó. Certo? No ambiente restrito, cada baia dessa com 5 animais, eram baias coletivas. As cabras, a gente colocou essas cabras, sincronizou o cio, colocou para cobrir, as cabras ficaram gestantes, e elas foram mantidas lá em gestação durante todo o período da gestação. E um dia antes, né, do parto, a gente começou a filmar esses animais. Na verdade, foi uma semana antes, mas a gente usou somente um dia antes, porque houveram perdas de algumas imagens de algumas outras cabras. A gente usou um dia antes do parto, um dia no parto e um dia após o parto. Observou o comportamento dessas cabras, tá? E esse comportamento foi relacionado a interações sociais e a agitação do animal em si. Aqui é um resultado que a gente tem de comportamento, interação agonística, né? Uma interação negativa. Então, o que essas barrinhas aqui significam, né? Essa barra aqui mais clara significa que foi definido um dia antes, certo? Aqui, no dia do parto, e aqui, um dia após o parto. Esse 1, 2, 3, 4 e 5 estão relacionados aos horários que a gente mensurou isso aqui. Tá? Isso aqui foi de manhã, bem cedo, no meio da manhã, meio-dia, de tarde e à noite. Então, o que a gente viu? Que no dia do parto, as interações, no dia do parto não, desculpa, pós-parto, as interações negativas, elas aumentaram, principalmente, né, pós-alimentação, no período da alimentação, já começa as interações negativas acontecendo.
O animal pariu, ficou lá o borrego lá com ela, e as fêmeas paridas, elas se tornaram mais agressivas e as interações negativas aconteceram com maior frequência. Aqui é outro trabalho que a gente fez também, que Eduardo ele defendeu o mestrado dele no ano passado, foi no retrasado, para 2018. Foi 2018, final de 2018, ou foi início de 2019, não estou lembrando. Então, o que a gente fez? A gente usou aquele avaliação qualitativa do comportamento, tá? Descrita por Grosso. Então, a gente pegou esses comportamentos aqui de agressivo, agitado, alerta, calmo, contente, curioso, tediado, frustrado, sociável. Como é que a gente vai definir isso, né? Agressivo, animal agressivo, como é que eu vou definir o que é um animal contente? Então, isso aí a gente pega essas definições que tem lá no protocolo e treina, observando os animais. Então, o que a gente fez? A gente pegou, queria avaliar esses comportamentos, se eles variavam, né? Se o animal estivesse em baias individuais ou em baias coletivas. Então, a gente também continuou com o nosso rebanhozinho lá de Mochotó, Anglo-Indiano e Sânia. A gente pegou esses animais e colocou em baias individuais, pegou 4 animais de cada raça e colocou em baias individuais. Depois pegou 4 animais e colocou dentro de uma baia. Ou seja, eu tinha 12 baias individuais e tinha mais 3 baias coletivas, certo? A coletiva com 4 mochotóis dentro, 4 anglo-indiana dentro e 4 Sânia dentro. E aí eu fui avaliar esses comportamentos. Além disso, o Eduardo, ele pegou e avaliou a condição ele fez aquela avaliação de câmeras térmicas, tá? Para ver se, a depender do horário, a condição de temperatura corporal dos animais era alterada nesse sistema de baias coletivas. Aqui, os animais foram avaliados. A gente pegou o protocolo do AUI e Eduardo numerava os animais, né, para poder contabilizar o comportamento. Aqui são as baias individuais, aqui a baia coletiva da Mochotó, Ango, Mochotó e Mochotó. Também a gente avaliou, né, através da utilização dessas câmeras térmicas, avaliou a temperatura da testa, dos membros, do vazio e da parte frontal do animal. Depois que se avaliou tudo, se observou que o comportamento de agitado dos animais era maior nas baias coletivas, tá? A gente teve uma diferença significativa aí, apesar da variação numérica ser baixa, mas a gente teve estatisticamente diferença de agitação. Os animais mantidos em baias coletivas, eles se apresentaram com maior agitação. Aqui é mostrando os animais frustrados, né? Também eles apresentavam nas baias coletivas animais mais frustrados. Provavelmente, quando se coloca animais em coletividade, são definidas hierarquias, né? Então, os animais que são dominados, ele apresenta frustração por não ter acesso a coxo, a espaço, na hora que ele quer. Normalmente, esses animais, eles apresentam níveis de cortisol mais elevado que os animais dominantes. Então, essa característica de frustração provavelmente foram dos animais mais dominados.
A gente pode definir também e avaliar o comportamento através das escolhas. Então, as escolhas que a gente oferece ao animal, a gente pode dar uma diversidade de opções e deixar o animal escolher. Eu achei esse trabalho aqui bem interessante, que foram fornecidas dietas no coxo, de uma revisão de literatura, e foram oferecidas dietas, e ele avaliou o comportamento dos animais de caprinos, quando se oferece dietas, várias dietas no coxo, né? Eu peguei principalmente esses dois que eu achei bem interessante, né, dentro da revisão, onde se utilizou 4 alimentos testes, que eram compostos de cevada, farinha de soja, óleo de couza, melaço, farelo de alfafa e se fornecia essa dieta para caprinos gordos. E se usou 6 testes comparando 2 desses 4 alimentos e que foram usados em 16 cabras. Então, o que ele fazia? Eles pegavam, tanto esse quanto esse aqui de baixo, ele colocava 2 coxos, achei interessante, porque o animal ele ficava numa baia individual, e os coxos eram fornecidos 2 coxos, para ele escolher. Mas essa comida para ele escolher era fornecida 3 a 4 horas após uma dieta basal, uma dieta controle. Então, ele fornecia a dieta controle, 3 a 4 horas depois, ele fornecia esses 2 coxos, na direita ou na esquerda, com esses alimentos, outros tipos de alimentos. E avaliava a escolha do animal. E toda vez que ele adicionava esses alimentos, ele trocava a posição dos coxos. Para o quê? Porque o animal, ele aprende onde está o alimento, né? Então, para não viciar os animais a localização do alimento, ele fazia uma variação. Por quê? Porque aí ele consegue definir a aceitabilidade, a palatabilidade dos animais àquele tipo de alimento. Assim foi feito também com esse outro teste também. Esqueci até de colocar a referência desses 2 testes dentro dessa revisão. Mas tudo bem, vocês ficando com a revisão, vocês têm acesso, certo? Então, eu achei muito interessante. E nessa revisão, eles concluíram que as cabras se mostram muito sensíveis à pré-insensibilidade alimentar. Vários alimentos, como farinha de óleo de couza, gordura ou farinha de carne, reduz a aceitação desses animais pelo alimento, né, pelo concentrado, e adicionar aroma comercial melhora também a aceitação do concentrado. O estado fisiológico não influencia nas preferências, ou seja, se o animal está gestante, se o animal está seco, não influencia na escolha, se a escolha é aquela. A dieta anterior ou dietas diárias modificam também as preferências, e se acredita que essas preferências de ingestão estão relacionadas ao equilíbrio, a homeostasia, né, do ambiente ruminal. E ao controle, né, dessa fisiologia e microbiota. Esse trabalho aqui admite, foi realizado com vacas, eu achei tão interessante que eu peguei e coloquei aí para vocês. As vacas eram mantidas em freestyle e com diferentes áreas de espaço, certo? Para elas terem acesso. Então, elas tinham acesso a espaço de 1 metro quadrado fora do freestyle, 2, 3, 4, até 5 metros quadrados por vaca. E aqui é a frequência, o tempo dispensado fora do freestyle, né?
Então, mostra que as vacas iam principalmente à noite, porque era o horário mais fresco. Então, elas ficavam mantidas no freestyle por causa do dia, o dia era muito sol, então elas não iam para o ambiente externo, e à noite elas eram mantidas principalmente do lado de fora. Tá? E quanto maior o espaço, mais tempo elas ficavam lá fora. Aqui é o trabalho que o animal vai fazer para obter o que necessita. O animal, ele trabalha por recompensa, como alimento, enriquecimento ambiental, e também a gente pode definir a quantidade, em função disso, a quantidade de importância que esse animal dá para aquela recompensa, né? Aqui é um trabalho de colaboradores, foi publicado em 2019, mostrando o comportamento de descansar, duração, né, desse comportamento de descansar, quando esses autores disponibilizaram coxos no tratamento 1, nesse tratamento aqui 1, era um coxo para uma cabra. E nesse tratamento 2, era um coxo para 2 cabras. O tamanho do coxo era o mesmo, tá? Ou seja, eu tinha um coxo maior aqui, e aqui um coxo, a metade desse coxo aqui. Então, o que aconteceu aqui? A gente tinha a observação, né, de uma maior ranking social, eles definiam quem é que mandava, quem é que ia comer primeiro, existia essa relação. E aqui, nesse ranking social isolado, era praticamente o mesmo, porque no médio e no baixo não tem, né? Esse tempo, os animais levavam menos tempo descansando e menos tempo descansando. E aqui, mais tempo descansando quando era médio ou baixo. Tá? Aqui é um trabalho, esse trabalho aí. Aqui é mostrando a frequência de interações negativas, como da cabeçada, briga, disputa de coxo. Aqui é mostrando os diferentes comportamentos negativos. Vocês veem aqui, que no coxo menor, essa frequência de cabeçadas é maior, principalmente durante os horários mais quentes do dia. Os animais ficam mais agressivos. Esse trabalho aqui é mostrando o trabalho de enriquecimento ambiental de autores brasileiros, de Gomes, Karina Gomes, colaboradores. Eles usaram bolas, diferentes tipos de alimento solto, fizeram enriquecimento, né, no ambiente e avaliaram os comportamentos, né? Se autolimpando, os animais em pé, os animais descansando, interações sociais, a alimentação, comportamento bipedal, interação no coxo, consumo de água, interação com a baia, comportamento estereotipado e brigas e competições. Vocês observarem que no ambiente sem enriquecimento, o animal ele ficava mais tempo descansando, tá? E tinha mais comportamento também estereotipado. E menos briga e menos disputa. No ambiente enriquecido, a gente vai ter menos tempo desses animais descansando, vamos ter menos
comportamento estereotipado e mais briga e competição, principalmente pelos materiais que enriqueceram o ambiente. Aqui é mostrando também a porcentagem, né, de animais que interagiram com esses diferentes enriquecimentos. Aqui está falando que em 38,22% eles interagiram mais com os pneus. Aqui é garrafa de PET, plástica, troncos de árvore, escovas e também garrafas PET no chão, que é suas. Ou seja, a gente pode definir aí como sendo um bom enriquecimento, né, a utilização de pneus. Aqui é mostrando algumas figuras que eu achei na internet, mostrando bolas, utilização de tronco de árvore, utilização, né, dos pneus para que esses animais aumentem as atividades deles. Também a gente pode avaliar a condição de bem-estar em função do trabalho que o animal vai fazer para escapar de determinado estímulo desagradável. Não que a gente tenha isso aqui, né? Se bem que a gente tem umas jaguatiricas, tem nossa pintada aqui também. Então, a gente vai medir quanto o animal trabalha para evitar essa situação estressante. Isso aqui é um trabalho que... Caramba, não botei a referência. Enfim. É um trabalho de 2018, do Journal of Science, e ele fez o seguinte: ele avaliou a condição de ambiente, eu acho que é do Journal of Science, depois eu passo para vocês, desculpa aí não ter colocado a referência. Então, ele avaliou a condição do ambiente, tá? Viu temperatura, chuva, vento, e observou o comportamento dos animais na saída para correr no campo externo. Os animais eram mantidos, né, no alojamento, e eles disponibilizavam o campo externo para que os animais tivessem acesso a esse campo. Isso numa região de temperatura, de um clima temperado, onde as temperaturas iam de -3 a 16 graus Celsius, e se observou que os animais se mantinham mais tempo correndo na área externa quando os dias eram de sol. Aqui deve ser diferente, né? A gente pode pegar um modelo aí e definir o que os animais vão fazer no ambiente quando a gente não tem o sol ou com o sol, né? E se viu também que os animais, nos períodos de chuva, eles se mantinham alojados. Eles saíam quando a chuva passava, mas quando a chuva chegava, eles se recolhiam. Isso aí é interessante, gente, para demonstrar a necessidade de um abrigo para esses animais durante um tempo mais frio, né? Principalmente quando se fala também na temperatura, quando a velocidade do vento era maior, os animais se mantinham mais reservados, eles corriam menos nos pastos. Isso aí, nessa condição aí, tá? Aqui mostrando essas variações de frequência, e esses símbolos são referentes à condição de clima. Desvio do comportamento normal. O que é um comportamento normal, né? Comportamento normal, o animal, ele se apresenta em estado de alerta, ele apresenta curiosidade, apresenta uma gama de atividades bastante ampla, há interação com membros do rebanho, com o grupo, formação de hierarquia, interação positiva com o humano, e
o ato de brincar que a gente vai perceber mais presente em animais mais jovens. Aqui é mostrando um animal curioso, isso aí é do esperma voar, mostrando um animal atento, né? Prestando atenção, social, ou a uma sociabilização entre esses animais. Aqui é mostrando um animal com medo, né? A gente tem as cabras dominantes e as dominadas ficam embaixo do coxo, aguardando elas comerem. Aqui é outro exemplo, né, de uma cabra com medo. Animal agressivo, esse animal, ele subia no outro, mordia. Isso aí a gente viu experimentos aí, foi tudo gravado por câmera. E quando a gente fala de estereotipias ou comportamentos anormais, a gente pode definir que quando a gente observa estereotipias, né, ou observa uma leve frustração, a gente pode dizer que o bem-estar está ok, está bom. Lógico que dentro de um contexto, né? Estereotipias durante 5% do tempo que o animal está ativo, quer dizer que o bem-estar tem que ser reavaliado, a condição de bem-estar do animal, e está muito ruim a condição de bem-estar quando 40% do tempo que o animal está ativo, ele está desenvolvendo estereotipias. Aqui foi um trabalho que eu achei aqui no Brasil, achei interessante trazer para vocês, essa avaliação de bem-estar em cabritos em aleitamentos. Esses autores, Oliveira e colaboradores, eles usaram restrição de alimentação para cabritos. Então, ele usou cabritos Sunny, machos, fêmeas e castrados, e restringiam em 0%, ou seja, o animal consumia dentro das exigências, restringiam 24,3% e 52,3% de alimento para esses animais. Todos os animais apresentaram estereotipias. As fêmeas, elas mordiam as barras com maior frequência que os machos e os castrados. E os cabritos, sobre essa restrição alimentar, reagiam menos à presença de humano, né? Eles ficavam apáticos, só no intuito de receber o alimento humano. Então, é um sinal de desesperança. Eu achei interessante esse termo que eles usaram, né? Desesperança apreendida. Não adiantava fazer nada porque não iam receber o que eles queriam. Aqui é mostrando, né, essa ação, essa estereotipia, como se fala em roer, né, a parede, a baia. E quando a gente fala de interações com o ser humano, os animais, é bom, é importante pra caramba vocês entenderem que os animais aprendem por experiência. Experiência com pessoas podem ser positivas ou negativas. Então, se desde novinho o seu animal tiver um trato negativo, ele vai ter uma reação negativa à presença do ser humano. Para a gente manejar os animais, é melhor que a gente tenha interações positivas, porque as reatividades dos animais podem machucar o ser humano e machucar o animal. Então, essas experiências a gente busca sempre trazer boas experiências, boas e positivas, tá? Então, como é que a gente vai entender e definir que as experiências foram boas e positivas? A gente vai observando essas interações com as pessoas que cuidam desses animais, se os animais reagem negativamente à presença delas ou não. Lá nos experimentos da gente, a gente entrava nas baias, os animais vinham para cima da gente. Então, é medo zero,
apesar da manipulação que a gente tinha, era todo um cuidado e um carinho que se tinha com esses animais. Então, as cabras, elas chegavam, a gente fazia carinho na cabeça, e empurrava a cabeça na perna da gente. E, então, assim, essas reações podem dizer alguma coisa. Para finalizar aqui, gente, o nível de estresse de um animal sendo manejado depende também de fatores genéticos, das diferenças individuais, das experiências prévias. Como vantagens, a gente tem avaliação de comportamento para determinar o bem-estar, que ele é menos invasivo, requer menos equipamento e pode ser feito fora do laboratório. Como desvantagem, é de difícil interpretação e é considerado menos rigoroso por alguns pesquisadores. Então, é difícil interpretação, porque a gente depende, né, do observador, do treinamento do observador. Então, vale a pena fazer a avaliação de bem-estar. Existem trabalhos com vocalização, nível de vocalização, quando se faz desmama dos animais, o tempo, né, que esses animais levam. Então, existe uma série de experimentos que podem ser realizados para avaliar o bem-estar dos animais. E é uma porta, é um caminho para se trazer umas condições de criação de qualidade, que hoje se busca muito, né? Criação sem comprometimento do bem-estar, até não só porque é bom para os animais, mas também porque é bom, né, para o produtor, para o ser humano e para os produtos também finais que a gente vai obter. Então, o que eu tinha para falar com vocês, espero que eu não tenha me estendido muito, era isso. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Obrigada. Sigam o GBECA. É isso aí, coloca no... Tem alguém do seu grupo aí para colocar no chat, que aí coloca, mas o pessoal acha que tem como copiar e colar aí. Como Pronto. É que eu entro aí de novo, Danilo? É só você parar a apresentação, tem um lugarzinho aí, vai ficar como se fosse o Chrome aberto 2 vezes, assim, se você bota o cursor, aí você bota parar a apresentação. Ah, tá. Interromper compartilhamento. Isso, porque eu usei a palavra errada. Parar. Pô, Manuela, parabéns, o pessoal tá dando parabéns aqui. Realmente é bem difícil, né, a gente achar trabalhos, né, com caprinos. Eu não sei se aí o pessoal tá colocando aí, o @GBECA. Não sei se realmente é porque é difícil trabalhar com caprino e avaliar comportamento, porque eles são bem, assim, diferenciados no comportamento. Não sei se é isso também, ou se geralmente, porque também tem menos, vamos dizer, no mundo, né, criação de caprino do que de bovino, também aí vai mais para você avaliar o bovino. E não sei também se é porque as pessoas acham que o caprino está sempre alegre e que não tem estresse. Eu não sei se é por aí, né? Daniel, a gente, com os experimentos que a gente teve, os animais, eles são, principalmente quando se fala de caprino nativo, as mochotós são altamente agressivas. As ângulos, quando a gente colocava dentro da baia, vocês viram aqueles animais embaixo do coxo? E teve animal que amanheceu cheio de hematoma, de cara inchada, de porrada dentro das baias. Então, a gente, antes de começar o experimento, a gente ainda tinha que fazer a retirada de uns animais que eram muito dominantes em relação a outros, para que não houvesse uma discrepância, né, nas reações, nas interações, na disponibilidade de comida e tudo. Então, tem isso. Agora, eu me lembro quando eu fui fazer meus experimentos de
de mestrado e doutorado, German, que foi nosso orientador, ele tacava os caprinos todos para mim, porque ninguém queria trabalhar com caprino. E tem gente ainda que vem com o conceito de que caprino não é de Deus. Caprino é de Deus, sim. E são animais altamente dóceis, gente. Eu vou falar para vocês que essas cabras, depois de um tempo, os meninos ficaram, essas cabras ficaram a gestação inteira em baias, né? Então, os meninos criaram um apego, um carinho, e as cabras, elas ficavam alisando a cabeça na gente, né? Mordiscando a camisa quando a gente chegava na baia. Então, o caprino é super dócil. E os animais, eles respondem a um tratamento positivo de forma positiva. Então, é importante a gente ter essa relação desde animais jovens, tá? Para que eles entendam que nós somos ali parceiros, né? Então, a ideia é essa, mas experimento com caprino é bem menos mesmo. Isso aí tem mesmo. E outra coisa também que eu vi você falando que teve no trabalho, em relação à tosse, que eu nunca tinha visto isso, mas que a gente percebe realmente que os animais tossem muito. Às vezes a gente pensa que é adaptação ao concentrado, algo assim. Então quer dizer que já tem algo direcionado para isso, né? Até o tossir pode ser um comportamento também de estresse, por exemplo. O animal não está em bem-estar, né? Não está em bem-estar, pode ser um problema de saúde relacionado a doença pulmonar, pode ser relacionado à pulverização do alimento. Naquela revisão que eu mostrei ali para vocês, até é porque não mostrei no quadro, mas também os animais, eles davam preferência a alimentos menos pulverizados. E as cabras, né? Alimentos mais peletizados do que pulverizados, do que em pó. Interessante. Aí tem algumas perguntas aqui. Tem a pergunta da Ana. Ela botou: um animal dominante no rebanho, ela poderá se tornar não dominante, mesmo sem introdução de novos animais? Depende da idade, né? Quando vai ficando muito velhinho, pode passar a hierarquia. Mas quando o animal é dominante e não está trazendo um mais dominante que ele, é difícil ele perder essa hierarquia. Normalmente os dominantes são animais mais agressivos. Tem outra pergunta da Liliane, ela botou aqui: que tipo de técnicas de enriquecimento ambiental podem ser utilizadas para diminuir o estresse térmico, no caso? Depende da região, né? Então, assim, na região de vocês, no semiárido, o problema maior é o ambiente seco. Então, os nebulizadores seriam interessantes. Isso para caprino leiteiro, sana de alta produção, seria interessante os nebulizadores. Aí é para você trazer um conforto térmico para os animais, né? À noite, evitar ventilação direta e excessiva. E é basicamente isso mesmo. Né? E em relação a sombra, sombreamento, cobertura para evitar radiação direta, isso eu não falei porque é meio óbvio, mas tem que falar. Né? Essa parte do enriquecimento ambiental, para caprino mesmo, que você mostrou aquele trabalho, eu já vi outro também que teve o mesmo comportamento, por exemplo, de ter mais briga por causa do enriquecimento. Então, você acaba colocando objetos ali no meio para tentar desestressar o animal, mas como tem a dominância, acaba que aquele animal quer usar mais do que os outros e tem essa briga, né? Engraçado, porque em bovino vê também, mas, por exemplo, aqueles negócios para o animal se coçar, tá? Você vê menos essa briga, eu acho. Pelo menos eu não fui atrás de trabalho, mas pelo que eu vejo o pessoal comentar. Mas caprino parece que tem esse comportamento também diferenciado, ou não? Eu tô... Não de disputa. É porque
mesmo que tenha briga, às vezes essas brigas são saudáveis. Se você reparar no trabalho que eu mostrei, tem briga, mas os animais consomem mais. Tem maior consumo de alimento, ficam menos tempo com estereotipias, né? Então, assim, essas interações podem ser disputa, mas as disputas são naturais e são saudáveis muitas vezes. Se não for como eu vi as cabras da gente, elas podem ser naturais, é uma interação Porque social. esse comportamento mesmo, parecendo briga, luta, eu já vi também. E às vezes não é uma luta, por exemplo, para uma matar a outra, porque pode acontecer também, a depender do que esteja ali no ambiente, se não tiver bem-estar, pode acontecer. Mas eles têm esse comportamento e pode ser uma forma de interação mesmo entre elas, né? Sim, Entre sim. os animais. A gente tá falando mais elas porque não é cabra É leiteira, com mas pode ser o cabra, macho também. Mas no caso da é. cabra leiteira, ela tem realmente esse comportamento que às vezes fica parecendo que é violento, mas na verdade é mais interação entre os animais, a Interação. forma de interagir, né? Então, É, eu não sei se é também isso que tem poucas coisas com capra, com caprino, com cabra, porque elas têm muito comportamento que é muito semelhante entre a interação e a violência, vamos dizer assim. Não sei, eu vejo isso às vezes. Né? Então, eu não sei se fica difícil da pessoa avaliar, se realmente um revisor ele não aceita um tipo de avaliação. Não sei se é isso, de não, não ter trabalhos, acho tantos que trabalhos. tem pouco, é porque, por exemplo, esses trabalhos que a gente tem com o bovino, tem muito trabalho, porque a maior fonte de leite que a gente tem é com o bovino, e o rebanho bovino, ele é muito maior, né? Então, traz uma importância, assim, na academia, em termos de chegar a um trabalho com bovino de leite maior do que a de caprino. Então, o consumo de leite caprino é muito mais reduzido, apesar do valor agregado que ele tem. Então, as pessoas, às vezes, não se interessam em fazer experimento porque não chega lá, né, nos papers, então, eu acredito que seja muito mais por causa disso do que o trabalho de identificar o comportamento e de interpretar o comportamento do caprino, porque isso requer treino e observação. Então, comportamento tem que ter muito treino mesmo. Às vezes, eu chegava lá na fazenda indignada, as cabras com um redemoinho, assim, na parte traseira, né, do na garupa. Eu digo, gente, esses animais, se vocês estão vendo, esses animais são tão altos se coçando, esses animais estão com piolho. Vai observar, e vai observar o bicho tudo com piolho. Tem que bater o inseticida, limpar a baia, a gente passa a vassoura de fogo, porque as pessoas não observam, não têm o cuidado de observar e tomar uma atitude em relação àquilo que está se vendo, né? Então, é muito observacional mesmo. É. Sujidade mesmo na Tem mais uma cauda, pergunta da Ana? Ela pergunta. diga. Tem mais uma pergunta da Ana. Ela colocou assim: as pesquisas em bem-estar animal passam por comissões de ética? Achei a pesquisa com os animais lactantes meio fora de foco, pois retirar a alimentação em 50% achei meio excessivo. Foi bem Aqueles essa, trabalhos de restrição, né, hídrica e restrição alimentar, né? tem que passar assim. Todo trabalho que é utilizado ser humano e animal tem que passar na comissão de ética. Independente se você vai prender o animal ou não, tem que passar por comissão de ética. Esses trabalhos de restrição, eles realmente têm alguns pesquisadores, algumas pessoas, né, assim como o animal canulado, por exemplo, né, tem aquela rejeição, né, e realmente trazem esse pensamento, né, de restrição hídrica, então, né, que a gente vê
você não dá água, né, para o animal é uma coisa que choca realmente algumas pessoas. Mas às vezes vai trazer um comportamento fisiológico que é interessante para você demonstrar para um produtor, por exemplo, que ele não deve deixar um coxo longe com a água, que o animal tem que ter próximo. E para provar para o produtor, às vezes você vai ter que mostrar que a produção do animal cai. Então, às vezes, você fazer de uma forma realmente não é o ideal, você fazer isso com um animal, mas para provar que a produção cai, o animal se estressa e outras coisas acontecem, né? Mas realmente choca, né? As pessoas elas acabam pensando, vixe, como é que a pessoa faz um experimento desse, né? E outra, eles tiveram, os autores, eles encontraram uma não resposta do animal, uma apatia, né, dos animais que estavam sob experimento com severa restrição. Isso aí deve ter, espero que não se repita um tipo de experimento desse, mas a gente tá com um trabalho também que, em função da falta de, de edital para enviar, um trabalho de restrição também, restrição alimentar, só que na formação dos embriões, entendeu? Então, a gente vai limitar por um tempo restrito cabras gestantes para ver a deposição do tecido muscular. Então, foi o maior rebuliço, teve que passar pela mão de vários pesquisadores para que ele fosse apresentado no comitê de ética, né, aprovado. Porque realmente restringir a alimentação, você está causando uma condição de bem-estar comprometida, mas experimento, você, em qualquer situação, você vai trazer o comprometimento do bem-estar dos animais, né? Só em você manter ele em um ambiente restrito, fornecendo comida controlada, né? Muitas vezes esses animais canulados, até o ambiente mesmo de criação que a gente tem, pode não estar de acordo com as condições de bem-estar na sua totalidade. Então, minimizar, né, as condições de comprometimento do bem-estar. Isso. E, inclusive, o que é interessante, você falou de experimento, né? A gente já fez experimento aqui que a gente trabalha com tanino, né? E os animais sofreram muito com o tanino, que é um composto que tem nas plantas da caatinga, e os animais, a gente usou uma quantidade muito alta para ver realmente até quando ia. Só que os animais realmente emagreceram muito e estavam já diminuindo a produção dia a dia e parando no consumo. A gente teve que suspender, iniciar o experimento de novo, reduzir a quantidade. Inclusive, o revisor, na hora que a gente enviou o artigo, ele questionou isso. Por que vocês não foram a mais? E aí, na resposta, a gente explicou isso e ele aceitou. Né, que a gente disse, não deu porque os animais sofreram e a gente teve que voltar atrás, tirar a quantidade. Né? Não ia esperar um animal morrer para fazer uma avaliação, pelo menos eu acho que não é ideal. Né? Mas isso pode acontecer dentro de um experimento, né? E a gente, em experimento, pode controlar isso e não deixar que o animal morra ou que cause algo pior, né? Mas realmente é bem complexo isso, né, da gente trabalhar desse jeito. Hoje existem muitas vertentes que têm tentado substituir, né, a unidade animal por tecido, sintéticos, por culturas de tecido, para substituir mesmo, fazer substituição do animal nos experimentos e nas aulas práticas, né? Tem mais uma pergunta aqui da Hélice. Ela botou palestra muito boa, parabéns e obrigado, professora Manuela. Obrigada. Como o bem-estar pode estar relacionado à diminuição da produção, como, por exemplo, de cabras de leite? Porque, assim, você mostrou alguns comportamentos, mas acho que o que o pessoal mais vê é esse, né? É em relação à produção, né? Com o bem-estar. Érica, né? Hélice. O bem-estar, como eu falei para vocês,
ele pode ser avaliado através de parâmetros fisiológicos, né, físicos e comportamentais. O que interfere no bem-estar? A condição de clima, a condição do ambiente que o animal está inserido, né, conforto, é como a gente fala, livre de desconforto, o animal tem que estar num ambiente confortável. O animal ele tem que ter o alimento para atender às exigências dele, água de qualidade também para atender às exigências. Ele tem que ter espaço suficiente, interação com outros indivíduos, porque um animal isolado, já que ele vive em sociedade, se ele estiver isolado, ele vai aumentar o número de estereotipias, vai entrar em estresse. Então, quando qualquer fator de interferência com relação a espaço, disponibilidade de comida, doença, presença de maus tratos, pancada, clima, condição de clima desfavorável, aí para vocês, caprinos leiteiros, caprinos Sunny, vocês usarem Sunny, assim, tem que se considerar, porque são animais de uma região fria, bastante fria, e vocês colocam numa região muito quente e sem disponibilizar nenhuma condição de climatização, né, do ambiente. Vocês colocam lá nas baias abertas e pronto. Não tem um nebulizador, não tem uma condição de refrescar. Se vocês observarem bovino leiteiro, as holandesas, se coloca esses animais embaixo de nebulizadores, em ambientes climatizados, quando não estão adequados a eles. Então, o que acontece? Quando você dá um alimento para o animal, e ele está numa condição favorável de bem-estar, ele vai usar em torno de 80% desse alimento para atender às demandas de manutenção dele. E 20% de produção. Isso aí é uma média, não é fechadinho, não. Se eu estou numa condição desfavorável, né, de ambiente, de clima, de instalação, o animal está sob estresse. E aí a fisiologia dele vai mudar toda. Ele vai ter que mudar a fisiologia dele para se adequar àquele ambiente que ele está ali. Certo? E isso demanda energia, demanda gasto, né, energético. E aí, o que vai acontecer? Aqueles 80% que ele usava para mantença, vai aumentar. Então, as demandas de mantença dele vão aumentar. E a disponibilidade do que ele ingere para a produção vai diminuir. Então, o animal sob estresse, que teria uma capacidade de produção, vamos dizer, de 6 litros de leite, num ambiente inadequado, ele vai produzir 3, 4 no máximo, sei lá, a depender do fator estressante. Isso. E até na nossa discussão que a gente teve naquele dia, né, que a gente falou lá no GBEC, e além da produção, ainda tem o problema dos compostos do leite, que podem alterar o animal tentando se equilibrar, né, e aí já é com você, Daniel. Ainda tem isso que eu acho que é o pior, que a gente ainda vai ter muita coisa aí para avaliar também dentro disso, né? Tem uma pergunta aqui do Matheus, ele pergunta assim: ao garantir o bem-estar dos animais, para os animais, né, o ideal é ter como objetivo as 5 liberdades ou os 5 domínios? Olha, foi a pergunta da prova, não foi? Essa daí? Foi a pergunta da prova. Porque o que acontece? Hoje a gente está levando muito em consideração os 5 domínios. Porque é praticamente impossível a gente garantir 100% das 5 liberdades, né? Então, o animal ele não fica livre para exercer seu comportamento natural. Tá? Ele não é livre de medo e de estresse. Na hora que você contém um animal para castrar ou para casquear, aí você pega, amarra o animal, você vai ter que conter o animal, né? Então, nessa hora aí, você já não garante que o animal vai estar livre de estresse e de medo. Tá certo? Então, a gente busca garantir os 5 domínios que não tem um padrão, né? Aí o Maurício está perguntando qual raça
seria mais indicada para produzir leite no semiárido? Eita! Eu sou suspeita, porque eu sou fã da alpina. Tá? É empírico, é assim, isso é uma opção pessoal, é uma opinião pessoal minha, tá? Em função das características desses animais, né? As características desses animais, anatômicas e fisiológicas desses animais. Esses animais, eles produzem uma quantidade de leite bastante razoável, já vi cabra alpina produzir 10 litros de leite, e eles têm, desculpa gente, elas têm um pelo, uma pele escura, que é mais adaptada ao semiárido, né? A pele escura, que a radiação não causa tanto problema de pele. E o tamanho delas é razoavelmente menor do que o das cabras saúnas. Aí tem várias defesas, né? Já viu gente falando de outras raças, mas aí cada um vai trazer sua, vamos dizer assim, sua defesa, né, para esses animais. E eu acho que o importante é isso. Eu acho que é interessante ver para aquela propriedade, para aquele local, qual é o animal que melhor se adapta. E é isso que você trouxe hoje, da gente poder observar o que o animal está demonstrando. Isso eu acho que é importante também. Além da produção, outras coisas que podem ser observadas, né, do animal, esse mastigar alguma coisa, morder, a violência entre os animais, o comportamento maior de dominância ou não. Então, eu acho que isso foi muito importante que você trouxe para a gente poder ver formas de avaliar, né, que às vezes não é só a produção, como você falou. Às vezes o animal está produzindo bem, mas ele poderia produzir mais, né? E como é que a gente pode perceber isso? Então, acho que isso foi bem interessante hoje na palestra a gente poder ver isso aí. Tá dando fazendo um barulho, eu não sei o que foi. Não sei se é aqui. Tá escutando? Estou ouvindo, não. Parece que tá passando um trem aí em Salvador. Gente, é que eu não estou Passou. Foi alguém que estava com o microfone aberto. Então, isso aí eu achei legal, sabe? Pra gente poder ver outras coisas. Porque pro produtor, né? Que tem produtor aqui também, assistindo, acho que é bom para eles também perceberem que podem ver de outra forma. Não só a produção, mas outras coisas que o animal demonstra que ele não está bem ali. Então, eu achei bem interessante isso. Tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta? Abrir o áudio para perguntar? Não, acho que não tem mais ninguém. Não foi muita pergunta, então o horário tá bom. Então, assim, Manuela, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi muito bom, né, a gente trazer esses tipos de diálogo, de conversa acerca do comportamento animal, bem-estar, acho que é muito importante, né? A gente não pensar só na produção. A gente tem que pensar também como é que o animal se sente, né? Acho que eu primo muito por isso. Eu acho que é bem, e você trouxe bem isso, e eu fiquei muito feliz. A Manuela a gente já se conhece há muito tempo, como ela falou aí, né? Entregando um pouco a idade, que não é uma coisa tão boa, mas tudo bem. Mas, tá tudo bem. pois é. E a gente às vezes até os alunos perguntam, né, alguma coisa, a gente pode um ajudar o outro quando o aluno fala assim, né, ele tá no experimento, fala, vem cá, professor, né, ajudar aqui, eu digo, não, eu já fiz muito isso. E aí eu acho que a gente pode se ajudar nisso, né, Manuela? Quanto a gente já fez de experimento, noites perdidas, e aí vai. Então, acontece. É a pesquisa brasileira, né, a gente tem tem as coisas boas e tem as ruins também, né, que são esses momentos, às vezes, que a gente fica longe da família, tudo, que agora a gente está dando mais valor até a isso, por causa da pandemia, mas que a gente vê em relação a esses experimentos que a gente faz, né? Então, por isso ainda mais, eu quero agradecer a sua presença aqui, por ter tirado um tempo seu, esse horário, né, que é de descanso, e agradecer a você em nome de todo mundo que está aqui, né, e nosso grupo também. Então, muito obrigado, viu, Manato, mais uma vez. Eu que agradeço, foi ótimo participar, Daniel. Obrigada pelo convite. É bom poder estar interagindo com vocês. E muito obrigada. Estou à disposição aí. Tá certo. A próxima quarta-feira vamos ter a palestra com a professora Elieide, que é lá da Paraíba, que ela vai falar sobre produtos lácteos de leite de cabra. Então ela vai falar de sorvete, iogurte, diversos outros produtos. A gente é de queijo, né? Mas assim, falar mais de queijo e leite, mas ela vai falar de outras coisas.
Então, semana que vem, todo mundo aqui 7 horas para mais essa palestra aí, tá bom? Então, muito obrigado à presença de todos. Tenham todos uma boa noite, com muita saúde e durmam bem. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.